Pai, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Eclesiástico, capítulo 19, versículo 28 ou 25, dependendo da sua Bíblia, que nos traz assim: Se é impedido de pecar por falta de força, praticará o mal se encontrar ocasião. É muito forte o que o Senhor traz para mim, para você meditarmos neste dia, meu irmão e minha irmã. E é justamente a respeito aqui, ocasião. Se pegarmos o significado de ocasião, nos traz assim: é um momento favorável ou uma oportunidade, né? Só que aqui o Senhor está trazendo, né? Praticará o mal se encontrar ocasião. Então temos que neste dia entender o que o Senhor está trazendo para nós aqui, para fugirmos de toda ocasião que queira nos levar a praticar o mal, ou seja, a pecar. Pois o pecar é voluntário de cada um. A pessoa escolheu pecar ao invés de fugir daquela ocasião, né? Porque já nos traz São Felipe Neri: a batalha contra o pecado é a única batalha na qual vence aquele que foge. Ou seja, hoje o Senhor está aqui nos dando grande alerta, né? Por quê? Todos os dias, meu irmão e minha irmã, de uma forma ou outra, encontramos, né, nos deparamos, na verdade, com alguma ocasião, a qual nos conduz a fazer o bem, ou a fazer o mal, ou a sair dali, né? Isso acontece com todos nós todos os dias. Aí que entra o discernimento, entra o temor, né? E a ter um olhar para nós mesmos, né? De querer fazer o bem ou fazer o mal. A prática, né, de fazer o bem ou fazer o mal compete a cada um de nós. Isso é discernimento. Então aqui, se nos colocamos a seguir ao Senhor, se estamos nos esforçando para caminhar com o Senhor, a ser do Senhor, compete a nós entender as ocasiões que chegam até nós e ali ter o discernimento e o temor de fazer ou fugir. Mas aqui o Senhor nos traz: praticará o mal se encontrar ocasião. Então, neste dia de hoje, meu irmão e minha irmã, temos que nos acautelar de tudo, né? E nos acautelar não é só no dia de hoje, mas todos os dias de nossa vida. Porque do mesmo modo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos conduz aqui a sempre fazer o bem, praticar o bem, a caridade, né? Ter amor, ter temor, ter obediência, Satanás vem com seus demônios também nos cutucar ali e colocar diante de nós ocasiões para que a gente peque. Ocasiões de sedução, ocasiões de tantas coisas más, né? Ao exemplo de um casal aqui, que está entrando ali, infelizmente, numa discussão. Ali é uma ocasião de silenciar, mas muitas vezes isso não acontece. Quando está havendo uma divergência entre o casal, seja por qualquer motivo, é hora ali de um dos dois ter discernimento, porque aquela ocasião, né, está querendo levar a uma destruição e muitas vezes a uma ruptura entre o casal, porque é isso que Satanás quer. Mas o Senhor, através da Santíssima Virgem Maria, aqui nos conduz ao quê? A silenciar. E em uma outra ocasião, haver a reconciliação aqui. Então temos que ter muito cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, com as ocasiões. Tanto ela nos chama para fazer o bem, como aqui o inimigo usa as ocasiões, nos convidando, tentando nos seduzir a praticar o mal, aquilo que é pecado, aquilo que desagrada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que neste dia você observe atentamente o seu caminhar, o seu dia, as ocasiões que vêm até você.
Tem muitas ocasiões que vai querer nos tentar a fofocar, falar mal de outra pessoa, mas ao invés disso, fugir, né? Assim nos traz São Felipe Neri. Porque a ocasião que leva a falar mal é uma ocasião de pecado. Ao invés de falar aquilo, sair, fugir, ir para outro lugar. Ó, não compete a mim, eu não quero participar disso daí. Então, hoje, na sua caminhada, hoje, meu irmão e minha irmã, observe atentamente todas as ocasiões que porventura possam vir até você. Se for uma ocasião para praticar o bem, fazer a caridade, fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, o faça. Mas se é uma ocasião a qual você está vendo aqui, que está minando as suas forças, tanto para cometer o mal, cometer um adultério, para pecar, para que haja aqui, sei lá, uma masturbação ou coisa semelhante, olhar coisas ilícitas, se é uma ocasião que está querendo te tirar do caminho do Senhor, ó, foge. Não dê ouvido, não dê ouvido à voz sedutora do inimigo, foge dali, porque do mesmo modo que o Senhor vem nos alertar, o inimigo vem querer nos seduzir, falar que não tem problema, que é só aquela vez, que é só uma vez, ninguém está vendo. Não. A partir do momento que a gente permite, né, que a gente dá consentimento a fazer aquilo, as consequências virão, né? E por quê? Porque propriamente Deus nos traz também, através da sua palavra, que uma lâmpada não é colocada embaixo, né? É colocada em cima para que tudo venha às claras. Então, para o dia de hoje, meu irmão e minha irmã, para que a gente tenha muita cautela, para que a gente, propriamente como a palavra nos traz, né? Orai e vigiai. É ter vigilância, é ter uma constância aqui no caminho do Senhor, nos caminhos do Senhor, né? Para que a gente não caia em nenhum motivo de ocasião de pecado. Porque eu volto a dizer, o Senhor nos conduz sempre no caminho de retidão. Se praticamos o mal, é um ato voluntário e uma escolha da própria pessoa, porque estava diante da pessoa a situação, a ocasião, e ela optou em praticar o mal, ela escolheu e se decidiu em praticar o mal, né? Então, hoje, que tenhamos muita prudência. Haverá situações, ocasiões diante de nós. Se for uma ocasião para praticar o bem, se é uma ocasião que aqui está me conduzindo a fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, que a gente faça. Mas se é uma ocasião que o Senhor já está nos alertando aqui, que irá nos conduzir a praticar o mal, seja o que for, que a gente aqui observe o que nos traz São Felipe Neri, né? A batalha contra o pecado é a única batalha na qual vence aquele que foge. A ocasião está vindo para praticar o mal. É uma batalha a ser travada. E o que eu tenho que fazer? Fugir. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Que possamos refletir neste dia grandemente, pois você sabe as ocasiões que já te fizeram cair e as que Deus permitiu para te levantar novamente. Então, que nós não caiamos nas ciladas do inimigo, através das vossas ocasiões de sedução. Que nós continuemos firmes, observando os mandamentos e fazendo aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.